Galera, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Rodrigues, do canal Fisiologia é Tudo. Se inscrevam lá e compartilhem. Muito obrigado. Galera, hoje eu vou explicar o que é pressão arterial e quais são os mecanismos fisiológicos, neurais, né, no caso, que regulam a pressão arterial do indivíduo. A pressão arterial, galera, é a força com que o sangue é jogado contra as paredes arteriais. Mas por que paredes arteriais, professor? Porque, como eu falei, é pressão arterial. Então é a força com que o sangue é jogado contra as paredes das artérias. Entendemos isso? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela classifica a pressão arterial normal quando a pressão está 120 por 8 ou 12 por 8 milímetros de mercúrio. Onde 12 ou 120, a maneira com que queira falar, seria a pressão sistólica, onde é a maior pressão aferida na hora da aferição da pressão arterial, e 8, a diastólica, a menor pressão aferida na hora da aferição da pressão arterial. Então entendemos o que é pressão arterial e quais são os valores, segundo a OMS, normais dela. Agora vamos entender quais são os mecanismos fisiológicos que fazem a sua regulação. Olha, quando a pressão arterial está muito alta, ela manda uma mensagem para o sistema nervoso central através dos barorreceptores. O que são barorreceptores, professor? Barorreceptores são sinalizadores que ficam bem nos seus vasos sanguíneos. Porém, ele atua mais na aorta, a maior artéria do corpo humano, e nas suas carótidas internas. Carótidas é onde as artérias que irrigam sangue para o cérebro. Fica bem na região do seu pescoço. Então, quando ele manda essa mensagem para o sistema nervoso central, o barorreceptor faz assim, ó. Sistema nervoso central, a pressão está muito alta, tem que diminuir ou regular. O que o sistema nervoso central faz? Ele ativa o sistema nervoso parasimpático, liberando aí um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ele se liga aos seus receptores, os chamados muscarínicos. Ele se liga a esses receptores e, consequentemente, o que ocorre aí? Reduz a frequência cardíaca, a pressão arterial, a resistência vascular periférica. O que seria a resistência vascular periférica? Resistência vascular periférica, galera, é a dificuldade com que o sangue tem de passar pelos seus vasos. Quanto maior, mais dificuldade. Quanto menor, menos dificuldade. Então ele libera esse neurotransmissor, acetilcolina, se liga aos seus receptores muscarínicos, reduzindo a frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco, volume de ejeção, resistência vascular periférica, e com isso, consequentemente, ocorre o quê? Uma vasodilatação. Quando os vasos se dilatam, ele aumenta o seu tamanho. E aí o sangue passa com mais facilidade, fazendo com que reduza ou regula a pressão arterial. Então, só para relembrar, para vocês não esquecerem, o sistema nervoso recebe a mensagem dos barorreceptores, assim, olha, então eu tenho que diminuir a pressão arterial ou regular, porque está muito alta. Ativa o sistema nervoso parasimpático, libera os neurotransmissores acetilcolina, que se ligam aos seus receptores muscarínicos, e então reduz resistência vascular periférica, frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco, volume de ejeção. E, consequentemente, ocorre vasodilatação e o fluxo sanguíneo volta ao normal, reduzindo, né, ou regulando. Agora, no caso de quando a pressão está muito baixa, é muito parecido, porém, tem umas coisas que mudam aí. Mas os barorreceptores mandam novamente uma mensagem para onde? Sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai entender que a pressão está muito baixa, porque os barorreceptores enviou essa mensagem. E aí o que ele faz? Ativa o sistema nervoso, agora simpático, liberando catecolaminas. O que são catecolaminas? Noradrenalina e adrenalina. E aí eles também têm um receptor. Eles se ligam aos seus receptores chamados beta-1 adrenérgicos. E aí o que acontece? Aumenta a pressão arterial, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta o débito cardíaco, volume de ejeção e, consequentemente, ocorre uma vasoconstrição. Contraindo os vasos, diminui o seu diâmetro, a força com que o sangue tem que vir é maior. Consequentemente, a pressão arterial se eleva no seu organismo. Então, hoje conseguimos entender um pouco os mecanismos fisiológicos e neurais que fazem com que a sua pressão reduza, aumente e regule.
que o principal está regulado, não é verdade? Galera, esse vídeo é mais voltado para estudantes de nutrição, educação física ou formados já medicina, fisioterapia e enfermagem. Mas todos que ouvirem eu falando e verem meus vídeos vão entender, porque de certa forma acaba sendo muito claro para vocês. Não fica uma coisa tão difícil. Então, galera, cabe vocês profissionais entenderem os mecanismos fisiológicos mais específicos para passar, conseguindo entender de forma mais específica para o seu conhecimento, você consegue passar as informações mais claras para os seus alunos ou os seus pacientes. Galera, muito obrigado. Valeu!